Nós precisamos trabalhar para ser um só. Um só. E de preferência aquele que você é na igreja. Viu? De preferência aquele que você é na igreja. Porque tem pessoas que na igreja ele é um. Na rua ele é outro. No trabalho ele é outro. Em casa ele é outro. Por que nós precisamos trabalhar para sermos um só, uma única pessoa, uma só personalidade, um só espírito? Porque, principalmente quem é casado e tem filhos, você sabe que os mais velhos, você sabe que você quando era pequenininho, o seu pai e a sua mãe eram seus heróis, perfeitos e sem erros. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Papai, mamãe, lindos. Mas conforme você foi crescendo e foi amadurecendo, e foi adquirindo maturidade, discernimento, você começou a enxergar coisas que antes você não via. Você já consegue enxergar, é mais ou menos assim, inclusive é um conselho que eu dou, viu? É um conselho que eu dou. É um conselho que eu dou aos pais: não manipulem os filhos, dê exemplos, conselhos, cuidado com a postura, cuidado com a atitude, porque eles vão atingir uma idade que eles vão conseguir discernir tudo e ver quem você é nos mínimos detalhes. A gente vê, eu atendo muito isso, de às vezes o casal não se dar bem, está com problema de relacionamento, e um tenta usar os filhos para poder causar uma péssima imagem do pai. Quando ele amadurece, ele consegue enxergar isso, ele já consegue enxergar quem estava certo, quem estava errado, e aí a coisa fica feia. Porque aí vem aquela situação assim: mas vocês são muito ingratos, vocês não viram tudo que eu fiz por vocês. Não, vimos tudo que fizemos, mas também vimos o que não deveríamos ter visto, né? Vimos coisas que não gostaríamos de ter visto. Então, eu falo sobre isso porque eu como filho, conforme eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, então eu consegui ver claramente todos os erros dos meus pais. Claramente. Eu costumo dizer que quando eu descobri que o meu pai não falava a verdade, aquilo para mim foi um choque. Eu, como criança, quando eu escutei um dia meu pai no telefone, eu falo porque isso é sério, viu? Eu escutei um dia meu pai no telefone falando umas coisas, e eu ouvindo, eu falei assim: mas isso não é verdade. E aí aquilo me despertou para ouvir, para prestar atenção a partir de então. E quando eu comecei a prestar atenção a partir de então, o meu encanto, a minha admiração, naquele momento, realmente ficou abalada. Porque eu tinha o meu pai como um cara fora do comum. E quando eu vi aquilo me chocou, me decepcionou, me abalou como filho. Eu falei: eu não sabia que meu pai era mentiroso. E para mim eu levava isso muito a sério, graças a Deus, né? Até hoje. Porque tem gente que, só uma mentirinha não tem problema. Claro que tem. É a sua palavra, é a sua credibilidade, é o sim, sim, não, não que a Bíblia ensina. O que passa disso é do diabo, é maligno. Amém? Então, você vê que Deus coloca pessoas perto de nós, e começamos pelos nossos filhos, estão nos observando. Estão nos observando. As nossas atitudes, a nossa conduta.